Olá, bem-vindo ao NBR Galeria. Hoje vamos falar sobre o artista plástico Atos Bulcão, um mito na arte brasileira. Atos Bulcão é um exemplo de versatilidade. Trabalha basicamente com o abstracionismo em formas geométricas e também a informalidade. Em Brasília, ao lado de Oscar Niemeyer, juntou a arte e a arquitetura de uma forma bastante simples e funcional. Atos Bulcão estudou medicina até 1939, quando então descobriu seu verdadeiro talento, as artes plásticas, começando a pintar aos 22 anos. Na minha casa, por exemplo, era comum, quase obrigatório, todo ano ia ao Salão de Belas Artes, com companhia de ópera também procurava, ia-se muito a teatro, e participava da vida da cidade. O Rio era um centro bastante cosmopolita, né? E, como se diz, um local de irradiação. E ver arte, para mim, tornou-se um hábito. Eu sou caçula, por circunstância, perdi minha mãe com 4 anos e fui criado pelas minhas irmãs. E eu me habituei muito a certas matinês de teatro. Eu ia e gostava muito, porque habituando uma criança desde cedo, a criança gosta muito, né? Mas nunca pensei em ser artista. Meu pai gostava muito, gostaria que eu tivesse me formado em medicina, queria um filho médico. Eu cheguei a cursar 3 anos, mas não tinha a menor vocação. E nesse momento é que eu conheci outras pessoas de meio de teatro, de salão, como é que se diz, exposições de pintura. E foi mais ou menos por acaso que eu conheci a minha verdadeira tribo, era aquela, não tinha nada a ver com ciência nem com outras preocupações. E aí eu conheci o Bonamarque, o Oscar Niemeyer, que desde o princípio me apoiou muito, Oscar Niemeyer, e Bianco, e os Clear. E por intermédio deles eu conheci outros artistas. E quando eu vi, eu estava frequentando o mesmo ambiente que eu gostava, e pintando, desenhando, é isso. Atos foi muito amigo de Portinari, com quem morou e estagiou por muito tempo. Ele ajudava o artista a confeccionar telas e tinturas quando foi chamado em 48 para estudar artes plásticas em Paris, como bolsista. Era só autodidata. O aprendizado que eu tive, o único, foi com Portinari. Que eu literalmente morei no ateliê dele, na casa dele, durante 1 ano. Isso me trouxe bastantes informações técnicas. O Portinari trabalhava muito, era um exemplo danado de dedicação à pintura, ao trabalho. Quando voltou ao Brasil, encontrou toda a classe artística envolvida com o realismo social, uma fase em que finalmente os artistas brasileiros estavam sincronizados com as vanguardas internacionais. No começo de sua carreira, trabalhou para o Ministério da Educação e Cultura como artista plástico e arte finalista. Fez ilustração de livros, revistas e até capas de discos. A versatilidade desse artista está justamente nas várias formas de expor sua arte. Ele experimentou pinturas, desenhos, fotomontagens, ilustrações, azulejaria, cenografia e vários murais em relevo. Eu procuro expressividade, né? Porque é uma coisa que a gente faz, ela tem que aparecer. Senão não precisa fazer nada. Bota um relógio de suíço, um relógio
um ponteiro de aço muito bonito numa parede de mármore. Para que fazer um relevo ali? Precisa que haja necessidade, que se imponha um painel. Isso eu acho, é o que eu penso. Agora, o problema de ser variado é que a gente procura expressividade, né? Que aquilo viva, tenha uma palpitação, não seja uma coisa morta, uma capa posta ali. Isso, eu não sei, é o problema do ouvido. Eu devo ter, em relação à forma, uma percepção especial de escala, né? O Oscar Niemeyer mesmo disse, que me elogiei, que eu fiquei muito contente, que eu tinha uma maneira especial de perceber a escala certa. Porque tudo é escala, a relação de um volume com o outro. Agora, explicar a fórmula, receita de bolo, receita é bolo de confeitaria, isso eu não acredito. Seu primeiro grande trabalho foi feito em 1940, quando Portinari o convidou para trabalharem juntos na construção da Igreja de São Francisco na Pampulha, em Belo Horizonte, projetada por Niemeyer. Em 1958, o artista foi convidado pelo amigo e arquiteto Oscar Niemeyer para morar e trabalhar em Brasília, uma cidade que foi considerada um marco das artes e arquitetura e que encontrou em Atos a integração perfeita. Nessa época, a capital federal era ainda um grande canteiro de obras. Atos Bulcão talvez tenha sido o primeiro artista a ter a grande oportunidade de integrar a arte e a arquitetura no Brasil nas imensas proporções em que fez. Uma das coisas que me encantou aqui, o clima naquele tempo era muito diferente da agora, mas eu gostei por isso, porque eu fazia coisas que eu não gostava de fazer no Rio. E, às vezes, decoração de interiores. Eu nunca fiz um trabalho, faz um azulejo com uma margarida, eu nunca fiz nada de vender esse meu trabalho. Agora, em relação à decoração, me dava, como é que se diz, um status bem melhor de finanças, mas de repente apareceu a oportunidade de fazer coisas em painéis, em projetos do Oscar, e ele me convidou. Ele disse: você quer ir para o Brasil? É um salário da Nova Cap, é um salário muito pequeno, mas tem que trabalhar muito, mas tem muita coisa. É muito mais importante ter a oportunidade de fazer trabalhos grandes, né? No caso desse, que ficar recebendo mais ou menos dinheiro. Sua arte tornou-se pública. Ela está presente em todos os cantos da cidade. Os azulejos trazem formas geométricas, das mais simples às mais trabalhadas. Eles possuem desenhos abertos e lineares, circulares e trapézios. São módulos tão diferentes que chegam a montar quase um novo alfabeto. Atos Bulcão chama de usuário espectador aquele que contempla suas obras. O público é sempre alertado dentro de seus ambientes. Suas obras possuem relações com as paisagens naturais e às vezes até com o movimento do sol, como é o caso dos relevos de concreto do Teatro Nacional, em Brasília. Esse trabalho do relevo do teatro, o Niemeyer estava trabalhando fora no tempo da Revolução, e ele esteve aqui e me disse: você estuda um azulejo para o teatro, para revestimento do teatro. E eu comecei, tive 6 meses. Foi muito bom, porque nesse período eu descobri eu criei a coisa na prática de usar azulejos brancos. Para cada 3 um branco, para cada 3 um branco, para cada 3 um branco. Por quê? Porque era mais, levava menos tempo, aquele teatro é muito grande na superfície, e economizava também. Ficava mais barato, porque a terça parte, a quarta parte, veja bem, era só o ladrilho que entrava em cena. Quando Oscar voltou,
6 meses depois ele me disse, eu tive pensando bem, porque ele é o arquiteto em si, por excelência, é o grande arquiteto. O arquiteto é que tem que chamar o artista e dizer, eu quero um relevo, eu quero uma cerâmica, e o artista se vira para expressar. Mas no caso do teatro ele disse, vai ficar leve demais, aquilo é uma forma sólida, um tronco de pirâmide, vai ficar uma coisa... Eu queria que um negócio que fosse leve e pesado ao mesmo tempo, só isso. Porque também artista plástico conversando, parece diz uma coisa que o outro entende e não sabe porque que entende. Mas eu entendi o que era leve, era sombra, né? Era luz e sombra. Leve e pesado. A sombra pesa onde a luz não está presente. E por causa disso, eu fiz em uma semana que esse painel. Ele foi pensado assim, foi modulado. Ele começa com um cubo de 30 por 30. Depois esse cubo se multiplica por 2, fica 30 por 60. Depois se multiplica por 3, fica 30 por 90. Depois tem um quadrado de 60 por 60 e um quadrado de 90 por 90. E pronto. Como a parede era inclinada, o sol sempre mudava de posição conforme a época do ano. Aquilo ia proporcionar uma riqueza infinita de sombras. Tanto que aquele painel é de 67. Eu acho um painel muito... Podia ter sido feito agora, não podia. Se fosse inaugurado na semana passada, que bonito, com luzes. Eu botei o nome dele de O Sol Faz a Festa. Tem obras monumentais, como o saguão de entrada do Congresso Nacional e as escadas do Palácio de Itamaraty. Em Brasília, Salvador, Belo Horizonte, São Luís e Fortaleza, os hospitais Sara Kubitschek têm obras suas, em formas de muros de azulejos, painéis de madeira e divisórias de ferro. Algumas dessas obras nos dão a sensação de convergência, de afunilamento, por suas cores e tamanhos variados, colocadas de forma proposital. É como se as obras tivessem um ritmo próprio, uma certa musicalidade que guia os nossos olhares. A obra de Atos Bulcão é muito vasta e está espalhada pelos mais diferentes lugares do Brasil e do mundo, como Argélia, França, Itália, Arábia Saudita e tantos outros países. A partir das obras de Brasília e Salvador, podemos dizer que Atos Bulcão é um artista muito popular, que trabalha mesmo para o povo. A maior parte de seus trabalhos pode ser encontrada em prédios públicos, escolas, hospitais e parques. Seu acervo é muito grande e diversificado, por isso não pode ser classificado de forma simples. Suas expressões possuem pontos em comum. O artista cria seus ladrilhos, mas a colocação conta com a criatividade dos operários, que fazem as montagens finais. Assim, ele simplifica o trabalho com a participação popular. Essa experiência foi devido à minha experiência de professor de universidade, né, que eu fui durante muito tempo professor da UNB. Depois saí nas brigas da Revolução de 64, aquela brigalhada. Eu percebi que quanto menos informação de formação de desenho, quanto menos escolaridade, mais facilidade as pessoas tinham de abordar.
Eu, quando falo, parece um elogio da pobreza. Agora, quer dizer, eu não estou... Acho que bons operários, geralmente, não têm escolaridade nenhuma, então eles são inocentes, puros, como crianças, e entendem. Realmente é isso que se passa. É como se fosse uma criança que ainda não tivesse sido massacrada pelo curso primário de desenho que geralmente as pessoas têm. E quanto mais informação, mais perigoso fica o assunto. O engenheiro, o arquiteto, geralmente, quando ele começa a querer colaborar no sentido de evocar, uma fresa, uma lista grega, uma fresa, se atrapalha, fica nervoso. O operário não, aquilo é um joguinho de armar livre, vai botando assim, bota para cá, fica pronto, é isso. É só isso, não é mais nada do que isso também. Está vendo? Aí você faz um montinho aqui, um montinho aqui, um montinho. Desse daqui você vai tirar em cada 4, 3. E desse você vai tirar só um. Aí a gente faz uma faixa grande no chão. Já fica e dá segurança a ele, porque ele vê aquele negócio montado. E daí ele começa a fazer. E toma gosto que ele vai subindo e faz. Geralmente um painel desse leva uma semana para fazer, né? Porque é trabalhoso, para montar. Mas fica pronto. Nunca tive problema, só tive problema, principalmente na Europa, com engenheiros fiscalizando, gente sofisticadíssima com a informação louca, assim, tudo quanto é museu, sabendo tudo, só serve para atrapalhar. Criada em 92, a Fundação Atos Bulcão se dedica a promover as obras do artista. Realiza eventos ligados a intercâmbios artísticos nacionais e internacionais. A Fundação também trabalha na área da educação para jovens, distribuindo o jornal Radical em várias escolas públicas. Atos Bulcão sempre foi uma pessoa muito serena, preocupada em criar uma obra sem donos, pública, servindo a sociedade. Temos que considerar a pessoa que raciocina com clareza. Eu não me sinto artista, durante minha vida toda não me senti artista. Eu senti uma pessoa indagando, como se fosse um filósofo leigo. É uma bobagem falar em filósofo leigo. Mas não tem absolutamente a menor pretensão a ser tão especial o meu trabalho, não é. Aguinaldo Farias, o curador do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, acredita que Atos Bulcão conseguiu o que poucos artistas sonham obter. Ele fez com que suas obras já não mais lhe pertencessem. Este foi o NBR Galeria. Continue ligado na nossa programação. E até o nosso próximo encontro.